Autoconhecimento. O quanto você realmente se conhece. Sou Wanda Michelon, sou cabeleireira e maquiadora visagista e ajudo você, mulher, a se tornar mais segura e confiante com a sua imagem. Vem comigo e vamos juntas transbordar a sua verdadeira essência. Olá, boa tarde Brasil, boa noite Portugal. Hoje nós estamos aqui para continuar a nossa série falando sobre mulheres, nós começamos no sábado anterior, né? Sem ser ontem, no outro, falando sobre mulheres que empreendem. No domingo nós falamos sobre autoconfiança, falamos sobre autoestima. Tivemos a presença de uma psicóloga que falou a respeito. Tivemos a presença de uma pessoa que superou o câncer, que falou sobre autoestima, contou sua história, falou como ela está passou por tudo isso e como ela está encarando. Na quarta-feira tivemos mais duas pessoas convidadas que falaram sobre autoconfiança e autoestima, a maneira de Deus, né? E aí foram pessoas que falaram a respeito, são pessoas que estudam a palavra. Na sexta-feira nós tivemos outra live, aí falando sobre empreender também, com uma outra convidada que falou sobre o seu trabalho. Hoje nós vamos finalizar a semana de comemoração ao Dia da Mulher, que foi dia 8, e vamos falar sobre autoconhecimento. E hoje nós temos uma outra pessoa, uma outra convidada, que é a Gemima, que também está fazendo um trabalho muito especial com mulheres muito especiais. E ela vai compartilhar conosco, vamos trocar ideias, trocar informações e gostaríamos de gostaria de pedir a vocês que vão entrando, que mandasse o convite, mandasse o aviãozinho para mais pessoas, para mais contatos, para que nós todos possamos compartilhar informações e compartilhar experiências, ok? A nossa convidada já está por aqui, vamos mandar o convite para ela. Vamos ver se a gente consegue. Oi, vamos ver ela, esperar ela entrar. Enquanto isso, eu vou abrir o outro perfil aqui para a gente poder acompanhar nos comentários, para evitar de mexer naquele da lei. Então, vamos mandar o convite para os nossos contatos, para mais pessoas participarem conosco. Eu já mandei, Gemima, mas vou mandar de novo, espera lá. Mandei de novo. Olá! Ah, Boa tarde! Tudo bem com boa você? tarde, tudo bem? Tudo Tudo bem? ótimo, tudo ótimo. E como é que está aí? O domingão. Eu estou aqui mandando os convites, assim, mandando para o pessoal aqui. E estou pedindo Isso aqui para aí, as pessoas compartilharem também. isso aí. Como você fala, boa, Obrigada. Muito obrigada por aceitar o meu convite para vir compartilhar conosco um pouquinho da sua experiência. E agora eu gostaria de pedir para você se apresentar, falar quem é a Gemima e o que a Gemima faz. boa tarde, Brasil, como você fala, né? E boa noite, Portugal, né? Porque hoje nós estamos internacionais. Sejam todos Isso mesmo. bem-vindos. Quem está entrando aí, daqui a pouquinho eu já dou uma olhadinha. Boa tarde, Sidneia, seja bem-vinda.
Vamos lá, então. Eu me chamo Gemima, eu trabalho com moda íntima plus size e estou me especializando também na moda íntima plus size, né? E hoje nós viemos com um tema bastante importante, que é o autoconhecimento. Nós trouxemos um pouco de nós e também trouxemos um pouco de cada uma de nossas profissões. Nós vamos nos conhecendo e vamos aplicando em nós e vamos aplicando nas nossas clientes e de uma forma assim homogênea nós vamos ajudando as pessoas. Sejam todos bem-vindos. Deixa-me ver quem está aqui. A Cássia Setoui, seja bem-vinda. Sidneia, Paola, Luciano. A Sidneia é aquela moça que fez a live com você, que é psicóloga, não? Exatamente. Você já segue? Ela é uma pessoa muito especial. Eu assisti a live de vocês. Acho que teve duas, uma no seu perfil e uma no dela, não teve? Alguma coisa Exatamente. assim? Sim. Ah, legal. Elisandra, seja bem-vinda. Essa é minha irmã. A Cássia, boa tarde. Você quer começar, Wanda? Pode. Tá bem, vamos lá. Só um pequeno conceito do que a gente define como autoconhecimento. Ele significa que a gente tem o quê? Ter consciência de nossa história e de todos os aspectos da nossa personalidade. Dentro do visagismo, a gente estuda os temperamentos, né? E os temperamentos, eles fazem parte de 50% da formação da nossa personalidade. E os temperamentos, eles vêm conosco, eles nascem conosco. Tá? Ele já é determinado pelas formas e as linhas do nosso rosto. Os outros 50% da nossa personalidade é formada pelas nossas vivências, por tudo aquilo que por todas as experiências que a gente passa desde criança. E esse 50% da personalidade, o que ela é? Ela é mutável, ela muda, porque você vai vivenciando e você vai mudando. Os temperamentos não. Os temperamentos a gente nasce com eles. A gente tem 4 temperamentos, que é o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Todos nós temos um pouquinho de cada um deles. Só que normalmente a gente tem 2 que são os que se destacam. Um normalmente é o predominante e tem um segundo que vem ali beirando o outro, como a gente fala, né? E a gente entende que o temperamento é a nossa essência, é o nosso self, é quem nós somos, quem nós nascemos. É aquele famoso, é aquela famosa pergunta, quem sou eu, né? Exatamente. Quando a gente se pergunta a respeito disso, que a gente faz, quando a gente faz essa parte, já que você falou da perguntinha, eu já vou entrar na pergunta, que eu ia deixar para depois, mas vamos lá então. Quando a gente faz a consultoria de visagismo, antes da gente fazer, a gente já pede para a pessoa, eu faço 3 perguntas para a pessoa. Por exemplo, quem é a Wanda? E a pergunta quem tem que responder sou eu. Como eu, Wanda, me vejo? E como eu gostaria de me ver, ou como eu gostaria que as pessoas me vissem? E nós, na maioria das vezes, nós não sabemos responder. E é muito difícil essa pergunta, né? Muito difícil. Exato. Agora, já que então, assim, estamos falando a respeito, quando eu te fiz essa pergunta, eu gostaria que você compartilhasse conosco qual foi a sua reação, como foi que você se sentiu. Nossa, eu fiquei perplexa. Eu não...
sempre a gente tem a impressão que, nossa, eu sou autossuficiente e me conheço super bem. E realmente, quando você vai lá no extrafundo, que eu tenho o hábito de dizer, você fica né, se perguntando quem realmente você é, porque é muito fácil assim definir o outro pelas características dele, é muito fácil chegar, você é assim, e ir descrevendo. E quando você chega para você se autodescrever, é uma dificuldade tanta. Eu tive essa dificuldade, talvez seja o momento, porque cada momento a gente tem certa facilidade ou dificuldade, né? E eu me lembro que alguns anos atrás eu passei por uma entrevista de emprego e eu tive essa pergunta, né, para fazer uma redação, e eu super descrevi, e eu super me encontrei ali, naquele momento, e como eu gosto de escrever, eu fui escrevendo, e eu cheguei até a pedir para o recrutador uma outra folha. Eu sei que eu escrevi uma folha e meia, quase 2 folhas, de quem realmente eu era. E agora, quando você me mandou as 3 perguntinhas, que eu falei, daqui a pouquinho, em 5 minutinhos eu respondo, eu demorei aquela resto de noite, parei, pensei, não consegui, e depois, durante o dia, mais tranquilamente, eu fui analisar, e a hora que... E é muito importante é um exercício, que é a hora que você se faz ali aquele autodescobrimento, autoconhecimento, e você vai buscar lá no fundo, cadê você? Quem realmente você é? E para mim não foi fácil assim para descrever, eu falei, gente, o que está acontecendo? Mas como é uma autodescoberta, você puxa muita coisa boa, muitas lembranças boas, e eu estou super feliz assim por essa análise assim que foi feita, e que eu acabei me reencontrando com a Gemima do passado. E isso daí é muito bom. Realmente é de um ar assim de grande satisfação se encontrar com algo que realmente eu já era, e com o passar do tempo, muitas das coisas você vai perdendo aquela essência, e de repente você nem sabe que você perdeu. E daí, nessa análise do visagismo, ela faz com que você se reencontre, você resgate aquela essência maravilhosa que você tem. Então, eu estou feliz. Essa é a Gemima. E assim, ó, até hoje só teve uma pessoa que logo de cara se descreveu e falou quem era ela, porque ela já estava fazendo esse trabalho. Porque as outras pessoas todas respondem assim, pergunta difícil, vou ter que pensar. E muitas pessoas, assim, ela ainda... Perdão. Pode falar. Não, pode falar. Pode falar. Não, pode coisar, porque agora que eu já fui olhar outra coisa aqui, me perdi no raciocínio também. Perdão. E muitas pessoas, às vezes, elas querem se auto-sabotar. Eu até brinquei com você, eu falei assim, quer saber? Eu estou com muita dificuldade em responder. Eu falei, como assim? Eu gosto de escrever, tenho as palavras ali na ponta da língua, e como assim eu não consigo? Eu falei, eu vou sabotar a Wanda. Eu vou responder umas coisas assim, e depois isso daí não vale, porque, né, às vezes a gente leva a vida assim, vai se auto-sabotando. Você coloca ali uma máscara e vai vivendo, e você, na verdade, você não vive assim uma mulher realmente feliz, uma mulher realmente como você é. Você coloca ali uma máscara e vai levando. Isso daí faz muito mal para você, muito mal para a sua autoestima, você não se conhece realmente, então tudo assim fica abalado, a sua autoimagem, a sua autoestima, a sua autoconfiança, e então você tem que se permitir. Vamos lá, independentemente da resposta, eu vou tirar a resposta do meu extra eu, ultra eu, e vou responder, e vamos ver o que vai dar. Realmente, você tem que haver essa permissão, senão você vai levar, a Gemima é isso, mas você está
se auto-sabotando. Você está mentindo para você e ali no futuro, os dias passando, você vai ver que não traz nada assim de benefício para você. Você continua com aquele algo dentro de você e você não deixa desabrochar. Então, permitam-se. Isso é uma das coisas que a gente escutou muito. Você participou, eu vi que você participou das outras lives, onde tanto a psicóloga, tanto as meninas, todas elas que participaram e falaram sobre autoestima e autoconfiança, e elas colocaram muito essa questão, né? Da gente se permitir sentir, se permitir fazer, se permitir viver. É quando a gente se permite, quando a gente se aceita, quando a gente aceita a nossa humanidade, as nossas falhas, as nossas qualidades, é que a gente vai fazer o quê? A gente vai se conhecendo, vai se permitindo sentir tudo isso e vai se vivendo, vai se tornando uma pessoa melhor. Você falou aí do personagem, né? Só que se a gente for ver a palavra personalidade, lá o fundo dela, lá o que ela vem, segundo o que eu pesquisei, segundo que a palavra personalidade, ela é de origem grega. E persona quer dizer máscara. Então, assim, a nossa personalidade já tá, né? Já tem uma persona ali. E todas as vezes que a gente, ó, a Sidneia está compartilhando e falando ali, ó, que autoconhecimento é aceitação, é permissão, ela já falou lá em cima também várias coisas nesse sentido. Muito obrigada, Sidneia, é isso aí, é verdade. Todos nós precisamos e necessitamos de tudo isso, né? E obrigada por compartilhar conosco. Sempre é muito bom ter profissionais, pessoas que já, né, contribuem com mais embasamento com a gente, né? Então, quando a gente, todos os dias, quando nós levantamos de manhã, de certa forma, nós vivemos vários personagens, querendo ou não. Por quê? Porque existe a Gemima mãe, existe a Gemima esposa, existe a Gemima empreendedora, existe a Gemima filha, né? Então, todos esses papéis que nós exercemos, querendo ou não, é uma máscara, é uma persona, é um personagem que você está incorporando e vivenciando, né? Então, quando a gente fala, quando eu comentei com você do olho dominante, que a gente tem o lado verdadeiro e o lado máscara, e que você fez aquele comentário comigo a respeito que você estava gostando mais do seu lado máscara, né? Você estava se olhando. Não tem nada de mais nisso, não tem nada de mal nisso. Por quê? Porque o nosso lado de encenar, o nosso lado persona é a nossa defesa. Para quem não sabe, no visagismo a gente estuda e nós temos nosso lado verdadeiro, que é o lado do olho dominante que a gente fala, que é o olho que a gente enxerga, e o outro, supostamente, a gente não enxerga, porque a gente faz um teste, né? A gente faz o teste para saber qual que é o olho. Você estica o braço, você localiza alguma coisa lá, e aí, ó, tipo assim, ó, tô enxergando ali. Aí eu fecho um olho e abro o outro. Um vai esconder o que eu localizei. Você não pode mexer a cabeça e nem mexer a mão. O que você conseguir continuar vendo o objeto que você focou é o seu olho dominante. Tá? Que esse seria o nosso lado verdadeiro. E o outro lado é o lado persona, que é o lado que a gente encena, digamos assim, que é o que a gente faz os personagens que a gente tem que vivenciar todos os dias. E é uma forma da gente se proteger. Por exemplo, quando você vai querer ter você não quer se tornar uma pessoa vulnerável, digamos assim, você não quer se expor muito quando você vai, por exemplo, a uma reunião, você tem um assunto muito delicado para tratar, alguma coisa assim, o que você vai fazer? Você vai trabalhar, você vai usar o seu lado de persona, digamos assim. E a gente direciona, nesse caso, a franja. Quando a gente quer chamar atenção para o lado que a pessoa olha, a gente vai usar a franja para aquele lado. Então, a franja, existe forma estratégica de você usar. Por exemplo, o meu lado verdadeiro é o lado direito.
Se eu direcionar o meu cabelo para o lado direito, eu estou me expondo. Por quê? Porque eu estou mostrando quem realmente eu sou. Né? Por quê? Porque eu direciono o olhar. A pessoa vai pegar do lado esquerdo e vai sempre direcionar o olhar onde a franja acaba. Então, eu vou olhar, a pessoa sempre vai direcionar o olhar para ali. Então, aqui você está, digamos assim, está sem proteção. Você está sendo você não está vivendo um personagem. Quando você, estrategicamente, usa a franja para o seu lado máscara, você tira a atenção da pessoa olhar para o seu lado verdadeiro e ela vai olhar para o seu lado máscara, que é onde você encena. Digamos assim, você vai viver o personagem. Não tem nada de errado com isso. Isso é inconsciente. E a gente já faz certos movimentos, a gente já faz. Tem um lado que a gente gosta mais. E normalmente o lado que a gente gosta mais é o lado que às vezes é o que você, para se proteger, você usa. E não tem nada de errado com isso. Só que é quando você se conhece e você sabe, você pode usar isso a seu favor. Exato. Exato. E é tão gostoso você... Pode falar. É tão gostoso você, quando você se autoconhece, você começa a perceber o seu comportamento. Eu já uso, desde criança, eu uso esse do lado direito a franja. Mas muitas das vezes, inconscientemente, eu me sentia melhor usando dessa forma. E daí você começa a analisar em que momento que você estava, tal, e agora no dia a dia você começa a perceber isso daí, né? E também dá para se usar ao seu favor. E tá tudo muito bem, tá tudo muito certo. Então é muito gostoso. Exatamente. Isso quando a gente faz consciente, é melhor ainda, porque você vai usar a seu favor naquele momento. Só para complementar, a questão do olho dominante é assim, porque normalmente, quem é destro, o olho dominante é o olho direito também. Quem é canhoto é o olho esquerdo. Normalmente, mas existem os cruzados que a gente fala. Então, assim, quando você conversa com uma pessoa que é destra como você, o olho dominante fica do lado contrário. Então, você não olha dentro do olho dominante da outra pessoa. Então, é tranquilo. Não sei se alguém de vocês já teve aquela sensação de quando você está olhando para uma pessoa, que você está conversando, que cruza o olho com a pessoa, você se sente constrangido. Porque dá uma sensação estranha. Por quê? Normalmente, quando você conversa com uma pessoa que o olho dominante fica na mesma direção do seu, porque ele está olhando o seu lado verdadeiro e você está olhando o lado verdadeiro dele. Então, dá aquele choque, né? Dá aquela coisa assim. E a sensação a gente percebe. E a gente mesmo não sabendo, a gente tem a sensação. Então, preste atenção quando vocês forem conversar com uma pessoa, porque assim, eu gosto de olhar no olho da pessoa quando eu converso. Olhar no rosto, olhar no olho da pessoa. Não são todas as pessoas. Tem gente que já tem aquela coisa de baixar a cabeça, baixar o olho, devido à forma que foi criado. Tem uma série de situações. Existem pessoas, por exemplo, eu já trabalhei num local onde a menina, nossa patroa estava falando com ela e ela olhava para ela e falou assim, olha para mim, por que você não está olhando para mim? Olha para mim, eu estou falando com você. E aí ela aprendeu, ela foi educada, que não pode olhar no olho das pessoas mais velhas. Principalmente quando está conversando, chamando atenção. Então é cultural isso para a pessoa. Então existem formas, né? Situações, exceções. Mas normalmente a gente olha, eu gosto de olhar no olho da pessoa enquanto eu estou conversando. Né? E já aconteceu. Exato, só que já aconteceu muitas vezes. E assim, eu não sabia por quê. Né? Que dava aquela sensação estranha. E é por causa disso, porque normalmente a pessoa que é canhota, quando ela fica de frente para você, o olho dominante vai bater de frente com o seu. Então tem essa questão aí.
também. Eu vou fazer uns testes com algumas pessoas canhotas. Mas observa e presta atenção. Então, assim, quando você falou para mim assim, parece que eu tô gostando mais do meu lado persona, que você falou, né, do meu lado coisa. Falei, é normal. Por quê? Exato. Porque em determinada circunstância você vai se sentir mais à vontade usando, né? Você vai ter aquela... Porque, assim, as formas são diferentes. Normalmente, o rosto que tem que é o lado do personagem, do persona, que a gente fala que não é olho dominante, normalmente que é o que a gente manipula, que a gente faz mais caretas. Então, a gente sempre tem o lado do rosto um pouquinho mais marcado. E ele tem algumas marcações a mais, porque é o lado que a gente gesticula mais, que a gente mexe mais do que o lado dominante. E fala sobre a diferença também, que aparentemente, assim, muitas pessoas comentam, eu gostaria de ser igual fulano, e sempre deixa o eu de lado e sempre foca no outro. É legal nós termos uma referência, né, para nós também evoluirmos, mas não nós queremos ser aquela pessoa, ser definida como aquela pessoa. O corpo, o estilo que ela anda, muitas das vezes não bate com os 4 temperamentos seus, não tem nada a ver, né, isso daí. Então as pessoas querem ser daquela forma, e nós somos totalmente únicos e somos diferentes. Exatamente. Quando falam nós somos todos iguais, eu nunca concordei que nós somos iguais, graças a Deus que Deus nos fez assim únicos e diferentes. Até os gêmeos, tem os gêmeos univitelinos e os bivitelinos, né? Eu estudei São diferentes. Eu estudei com uma trigêmeas, então as duas eram univitelinas, elas eram idênticas assim, para nós, ao nosso ver. E a outra, a terceira, ela era totalmente, mas totalmente diferente mesmo. O aspecto, totalmente. Você podia falar que era até amiga, entendeu? E eram realmente irmãs. Então, nós somos totalmente únicos e diferentes. E daí você fez uma análise e você constatou pela sua avaliação que até mesmo o rosto, eu vou usar o meu rosto, né? O meu rosto, um lado, ele não posso dizer que ele não é assimétrico, né? Um lado, ele não é simétrico. Ele não é simétrico, isso. Exato. Todos nós. O nosso corpo é assimétrico. Um lado é totalmente diferente do outro. E é essa assimetria que nos torna belo, é o que nos torna perfeito. Porque se você pegar, quando a gente pega, é engraçado isso. Se você pegar, existem programas de computador, formas de você fazer. Se você pegar uma foto sua e você divide ela no meio e você compara um lado e o outro, você vai ver que são diferentes. Tá? Se você pega um lado e multiplica ele, duplica o lado e coloca ele igual, um de frente para o outro, a gente fica deformado. É engraçado isso? Mas é verdade. Porque um lado nosso é diferente do outro. E é a assimetria que nos torna bem, nos torna belos, e nos torna bonitos, e nos torna perfeitos. Por quê? Porque quando você coloca tudo muito igual... Deu uma travada aqui. Aí travou também? Já voltou. Saiu o do fone aqui do meu ouvido. Agora eu não sei se eu com medo de tirar e colocar aqui e cair. Porque toda vez que eu venho... Não, eu estou ouvindo totalmente. Eu vi que rodou, mas eu continuei te ouvindo. Ok. Então tá bom. Então tá, beleza. Então, são essas diferenças que nos fazem únicos, e são diferenças, assim, imperceptíveis. Você falando, assim, antes de eu ver a foto, porque eu sou muito visual, eu tenho que ver a foto, desenho para eu ver. Eu tenho que ver a foto para eu entender melhor.
E você falando, eu falei, nossa, como assim? Nunca vi essa diferença. E você mostrando na foto, eu consegui assim visualizar uma diferença imperceptível. Eu mostrei para minha irmã, ela falou, eu também nunca vi isso daí. Mas agora eu bato o olho em você e agora estou achando que você é diferente. Eu falei, eu sou a única, minha filha. Graças a Deus. Exatamente. Nós temos uma sobrancelha mais alta, um olho mais alto, um é maior que o outro. Tudo é, se você pegar e dividir você, uma foto, você dividir no meio e você olhar, nós somos diferentes. Até no formato do rosto, tem pessoas que têm a linha mais reta, tem a linha um pouquinho mais inclinadinha. Se você vai, sempre vai ter uma pequena diferença de um lado para o outro. E isso é o que nos torna único, realmente. E é esses detalhes que faz o nosso temperamento, a nossa personalidade, tudo isso influencia em quem nós somos. Né? São esses detalhes, se o olho é mais amendoado, se o olho é mais inclinado, se a sobrancelha é mais reta, se a sobrancelha é mais inclinada, se o dente é mais reto, se a boca tem o formato assim, se o lábio superior é mais fino, se o lábio inferior, sabe? Todas essas diferenças que existem, esses pequenos detalhes, é realmente o que nos torna únicos. E cada detalhe desse fala quem nós somos. E quando eu pedi para Gemima, eu sei por que eu troco, sempre coloco o já no lugar do G. Toda vez. Quando eu pedi para ela pensar a respeito e responder as perguntas, não era para mim que ela tinha que responder. Era para ela. Porque a consultoria serve para quê? Para a gente se autoconhecer, para nós pensarmos quem realmente nós somos, entender. Porque o nosso rosto, quando a gente faz análise, ele conta quem nós somos. E eu falei isso para ela, eu já sei quem você é. O seu rosto conta quem você é, a sua história já está no formato do seu rosto em todos os detalhes. Eu quero que você responda essas perguntas, reflita sobre isso, para depois você me falar e para a gente ver se vai casar. Por quê? O que acontece? Com todas essas... a forma exatamente como a gente foi. Por mais que a gente nasça com o nosso temperamento e ele não muda, ele vai ser sempre o mesmo, não quer dizer que a gente não possa moldar eles, né? A gente não pode ajustar. E se a gente tem esse autoconhecimento, a gente tem o conhecimento dos temperamentos e o nosso, sabe qual é o nosso, qual é o predominante e as características de cada um deles, em cada circunstância, em cada situação, você vai poder desenvolver e adaptar a seu favor, a maneira que vai conduzir a situação ali. Então, existem... Eles têm os pontos positivos e eles têm os pontos negativos que nós não vamos, porque cada um conhece lá o seu, mas o autoconhecimento é para isso mesmo, para você também conhecer os pontos negativos e muitas das vezes você quebrar, muitas das vezes não, tem que ser certeiro. Você quebrar as crenças limitantes de algo ali que você podia melhorar, que você pode desenvolver, e é algo negativo no seu temperamento que você pode quebrar. Fala, não, a partir de agora eu vou desenvolver algo para melhorar e amenizar isso daí. O negativo, você foca no positivo. Então, é bastante importantíssimo a análise, que a partir desse momento, quando há análise, você vira aquela chavinha, né? Você vira aquela chave, você já não enxerga como você enxergava anteriormente. Tudo fica um pouco mais nítido, assim, com bastante luz e com bastante informação. E daí você começa a trabalhar nisso, porque também não é a mudança, ela não vem da noite para o dia, mas você paulatinamente, você vai fazendo as suas mudanças e você se torna uma pessoa, uma profissional melhor. Exatamente. E quando a gente tem esse conhecimento, como diz outros, quando a gente sabe, porque assim, nós, seres humanos, já temos a tendência de sempre focar mais nas coisas negativas, né? A gente sempre tende a ver os nossos defeitos em vez das nossas qualidades, né? Então, assim, quando você tem esse conhecimento e você aceita que você tem, que é a aceitação e a permissão, que você é humana e que você tem essas limitações, digamos assim, que você
a partir do momento que você aceita tudo isso, o que você vai conseguir fazer? Melhorar, né? Porque se a gente não aceita, a gente está negando aquilo, né? Então, você não vai poder melhorar se você não está aceitando e admitindo que você age dessa forma, né? Não sempre, mas em determinadas circunstâncias, determinada situação, né? Então, quando você tem essa noção que você, né, já foca no positivo, tem que focar nas coisas boas e sempre buscar se melhorar e se aperfeiçoar, mas sempre permitindo, né, se aceitar da forma que a gente é. Exato, porque senão existe muito aquela autocrítica, você pode passar por a análise que for. Você vai falar, nossa, mas a Wanda falou isso de mim, mas eu não sou assim, eu sou às vezes, mas também não admito. E você começar a rebater e você não se aceitar, vai ser algo assim no nada, aquela informação assim jogada fora, porque se você não quiser mudar, ninguém vai mudar por você. Pode vir a profissional que vier, você sempre vai continuar sendo aquela mesma. E muitas das vezes, assim, amargurada com algo negativo ali, que está ali, ó, aberto para você fazer aquela mudança. Então, é aquela junção da autoaceitação e da permissão. Daí as coisas acontecem. E outra coisa que é muito importante a gente falar, nessa questão do autoconhecimento, quando a gente fala das belezas que a gente tem, né? Quando a gente tem mania de, às vezes, achar que as nossas qualidades estão só na parte física, né? Existem, sim, pessoas que acham que as suas qualidades são só físicas. Que as pessoas elogiam que ela é uma pessoa bonita, que ela tem um olho bonito, que ela tem um cabelo bonito, que ela tem um corpo bonito, que ela é assim ou que ela é assado. Só que essa pessoa ela só vai se ater a isso, as condições físicas, quando ela não tem esse autoconhecimento. Porque se ela tem o autoconhecimento e ela sabe da força que ela tem, né, de todas as qualidades que ela tem, ela não precisa se importar com a parte física. Né? Porque a parte física a gente vai envelhecer. A gente vai envelhecer. Quem vai ter filhos vai aumentar o peso. Depois tem gente que tem dificuldade, o corpo muda. A lei da gravidade não tem jeito, né? Ela vem. Vai passando, a gente vai tendo as marquinhas no rosto, a gente vai tendo as texturas, né? A gente não tem rugas, a gente tem texturas, né? Então a gente tem que sempre analisar tudo isso. Então, assim, quando a gente tem o autoconhecimento, a gente sabe de todas as qualidades que a gente tem e coloca essas qualidades a serviço da gente e a serviço das pessoas, a gente não vai ficar preocupada só com a parte física, com a parte externa. Claro que a parte externa é importante, sim, para a gente se sentir bem, mas a aceitação de que tudo isso vai mudar com o tempo é mais fácil. Fica muito mais leve, assim. Exatamente. E aí, agora, eu gostaria de pedir para você compartilhar com a gente como está sendo a sua vivência com o trabalho que você está fazendo, com essas mulheres especiais, onde você também está ajudando elas a se autoconhecer e se aceitarem. É perfeito, porque quando você tem ali em primeiro lugar, você tem que ter, o profissional ele tem que ter o autoconhecimento para ele passar para cliente. Senão ele não se conhece, se ele não se conhece, muito menos o outro, ele se conhece. Então, é aquele momento que você senta, conversa com a cliente, você também passa aquele conhecimento que você tem para a cliente e para ela se sentir bem, para ela se sentir bonita, e para ela se amar, ter aquele amor próprio dentro dela. Eu já cheguei a falar para a cliente, muitas das vezes elas comentam, eu não gosto disso, eu só vou comprar uma lingerie a hora que o meu corpo tiver igual de determinada pessoa, igual de determinada modelo, a minha irmã é assim, por que eu tenho o corpo desse jeito? E você vai ali se automutilando e fica se flagelando.
E é aquele momento que você senta e conversa. E fala também que você é único. Você é uma peça única. Você não vai encontrar outra pessoa igual. Pode ser de irmão, parente, ou amigos, ou qualquer coisa, né, de parentesco que seja. Você é único e diferente. Então, você tem, a partir do momento que você aprende a se amar e se aceitar, tudo vai fluindo. Então, a moda íntima plus size, ela vem com essa intenção de ajudar essas mulheres. Porque muitas mulheres, elas entram em contato comigo, mas elas já se descrevem, viu? Mas eu sou gorda. Eu vou falar a palavra gorda, porque como a palavra magro não é besteira, a palavra gorda também não. É simplesmente uma característica da mulher. E tá tudo muito bem. É perfeito. Deus fez ela daquele jeito, e, né? E daí ela já entra em contato falando dessa forma, né? Se muitas das vezes depreciando ela, né? E fala outras características tal, e não é dessa forma. Então eu chamo, eu converso, eu quero entender o que ela tem mais assim de melhor. Não é somente assim, o corpo, ela não define somente assim num corpo. Então, acaba sendo bastante importante esse bate-papo, ela sai com um pouco de conhecimento, e daí você tem que, todos os dias, você tem que fazer aquela manutenção, de você olhar no espelho e falar, olha, eu me amo realmente, e eu também sempre falo, você tem que usar as peças que realmente realçam o seu corpo, independentemente do seu biotipo, né? Muitas das vezes é como eu falo para você, você olha tal pessoa e você tem como referência tal pessoa, eu quero um vestido, uma calça como a dela, e você vai e você faz um provador e realmente aquilo lá não fica bom para você, e às vezes você fica frustrado, por que nada serve para mim, nada fica legal, e não entra aí os 4 temperamentos, que você é de um tipo, a outra pessoa é de outro tipo, nem tudo que vai ficar legal para ela fica bom para você, nem tudo que fica bom para você, fica legal isso daqui, de repente você não gosta desse decote, de repente você não gosta dessa cor, então as mulheres ela tem que seguir o coração. Realmente eu me amo, eu gosto, né, fazer aquela pergunta, você gosta da imagem que você está vendo? Realmente, se você ama aquela imagem que você está vendo, está tudo muito bom. Mas, se não, está faltando alguma coisa. E pode ser o autoconhecimento para você saber o porquê o que está faltando, que eu não me amo por completo. Eu me olho no espelho e eu não me sinto em paz ainda com o espelho. O que realmente é? Então, daí entra você como profissional, assim, para dar aquela abertura assim, emocional que eu falo, porque daí você se conhece, você não vai se privar, eu quero tal roupa, mas não fica legal. Não, vamos lá, vamos permitir, vamos colocar uma roupa, vamos usar uma lingerie diferenciada, vamos provar. De repente, eu não gostei realmente, e isso daí acontece e é tão natural e comum acontecer com as mulheres. Nossa, me decepcionei, eu gostei tanto daquela peça, e realmente, a hora que eu fui botar no corpo, nossa, não é nada daquilo, realmente não é. E daí? Troca e vai e coloca uma peça que se adequa às suas curvas, ao seu corpo. Então, eu acho que o segredinho tá um tanto aí. Quando a gente vê uma imagem, na verdade, que a mulher, tanto de um cabelo, quanto de uma maquiagem, quanto de uma roupa, uma lingerie, o que for, quando a gente vê a imagem, às vezes não é aquilo que você quer para você. É aquela sensação que você teve de ver. Né? Aquela sensação que você teve na hora que você visualizou aquela imagem, foi a sensação que te chamou a atenção. E você quer aquela sensação. E essa sensação não necessariamente você vai sentir usando aquela roupa que você viu. Às vezes é a outra. Exato. Né? A outra que é adequada para o seu corpo, que o corte é diferente, assim como um cabelo. Né? Já aconteceu comigo, eu já até comentei uma vez aqui. Eu estava finalizando uma cliente e a outra chegou. E ela falou assim,
eu quero meu cabelo igual o dela. Aí eu falei, a senhora tem certeza? Sim, eu quero meu cabelo igual o dela. Só que, na verdade, o cabelo que ela estava acostumada a usar era um cabelo virado para fora, e o cabelo da outra era um cabelo todo viradinho para dentro. Então, não era aquele corte que ela queria aquela sensação de olhar o cabelo, de sentir o que ela viu, né? E me deu um trabalho danado, porque eu fiz o corte, a senhora tem certeza? Tem. Aí eu fiz o corte, o que aconteceu? Aí que eu fui secar, ela queria virar para fora. Eu falei, mas esse corte não é para virar para fora. Porque ela não percebeu o detalhe, era só aquela sensação de uau, realmente. Exatamente. Então, o que cabe a nós, profissionais, com o conhecimento que a gente vai adquirindo, é entender o que a pessoa quer. Que isso a gente chama de linguagem visual, que é o que você vai entender, você vai interpretar aquela sensação, aquilo que ela deseja, e você vai executar num corte de cabelo, numa maquiagem ou na roupa que você tem para você oferecer, que no caso é a lingerie, que ela quer sentir, às vezes ela quer sentir uma mulher bonita, poderosa, gostosa, né? E às vezes coloca uma roupa que olhou assim, era bonita, ela teve aquela sensação, só que pro corpo dela aquele corte não caía bem. Exato, por isso que é importante. Gera uma sensação, é isso mesmo. Por isso que é importante. Depois a emoção. Sim. Por isso que é importante aquele bate-papo, né? Aquela conversa para saber realmente, da mesma forma que você fez, de que forma que você, qual é a imagem que você quer passar, né? E para a lingerie é a mesma coisa. O que realmente você quer, como você quer se sentir? Porque muitas das vezes eu recebi cliente aqui e elas queriam uma peça e até mesmo por mensagem elas me mandaram descrever uma peça. E quando chegaram aqui, era totalmente, elas saíram com outros tipos de peça. Então, é aquilo dali que acabou ganhando pela sensação que elas viram, aquelas peças, a sensação que elas sentiram. Muitas vezes, você estava falando ali que às vezes é de provar. Eu conheço pessoas que, às vezes, porque são pessoas altas, são pessoas que têm um corpo mais avantajado, né? Tem curvas, só que são maiores. E aí, o que elas fazem? Vê as vestidas, não, prova, não vai me servir, não vai me servir. E aí, quando a pessoa coloca, ela veste, aquilo foi como uma luva, ficou perfeito, não sobrou, não faltou, ficou totalmente confortável. Então, é a questão da permissão de você fazer, se permitir fazer, sentir. Exato. Isso é muito legal, isso é muito legal. Eu fiquei encantada com a forma com que você está trabalhando isso, quando a gente começou a conversar, né? Que eu vi você lá na live da Camila, né? E eu via lá, Madame Chuchu, Madame Chuchu. E eu ficava imaginando, Madame Chuchu, fui olhar, daí só tinha lingerie, né? E pessoas mais com excesso de gostosura, digamos assim. E eu falava, gente, mas quem que é a Madame Chuchu? Quem que é a Madame Chuchu? Porque tem pessoas que têm a autoestima super de boa, e não tem problema nenhum, e fala assim, isso aqui não é gordura não, isso aqui é excesso de gordura, né? Então, cada um lida da sua forma, da forma que acha melhor, e tá tudo certo. Aprende a lidar com aquilo, e pronto, né? E aí eu falava, quem é Madame Chuchu? Aí quando a gente entrou, começou a conversar, que você assistiu a live, que você falou que você queria fazer a consultoria, aí que você se apresentou, você falou seu nome, aí que eu fui conhecer, porque até então era Madame Chuchu. Exatamente, e as pessoas acham que devido eu trabalhar com moda íntima plus size, eu também fosse plus size, e isso daí é independente. Eu falo, muitas das vezes eu não posso, né? Não é muitas das vezes, eu não posso e não consigo representar através do meu corpo a marca Madame Chuchu, mas eu consigo levar e representar através das minhas palavras e através dos conteúdos que eu estou gerando. Porque senão fica aquela coisa que você vai numa loja, eu quero ser atendida, e você começa a dividir os perfis que você quer ser atendido. Então, da mesma forma que eu não quero, elas também não querem, então a gente não tem que denominar, é porque tal vendedora ou tal empresária, ela é assim,
assim e você desenhar, não. Você tem que se aceitar porque não deve existir essa discriminação, né? Nem da minha parte, nem da dela. E uma das coisas assim que a gente sempre tem que levar em consideração é que, assim, dependendo do lugar que a gente vive, com quem a gente convive, existem lugares tóxicos, né? Exato. Que vão nos colocar para baixo, que vão fazer piadinha, que vão fazer comentários. E a gente tem que evitar esse tipo de lugar, né? Porque isso não vai te agregar, pessoas assim não te agregam, né? Exato. E você aprende a se autoconhecer, se valorizar, se amar, ver todas as qualidades que você tem, né? Que todos nós temos muitas qualidades, com certeza, e valorizar muito isso. E aprender a lidar com esse tipo de pessoas, né? Tipo, ignorar pra lá, porque quando a pessoa fala pra você, quando ela te critica, na verdade, o que ela tá fazendo? Ela tá falando mais dela do que de você, Dela. né? Quando ela fala, Exatamente. tem toda essa situação, né? Que fala assim, que dizem que assim, que quando a gente se incomoda com alguma coisa da outra pessoa, na verdade a gente está se refletindo, está se vendo, está refletindo aquilo que incomoda em você. E no né? autoconhecimento a gente aprende muito isso, né? De falar, Me nossa, corrija se eu falei besteira. exatamente. Nós até demos muita risada na nossa consultoria, foram umas 3 horas mais ou menos, e você falando, porque é assim, 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 que eu não vou entrar em detalhes, e daí eu falei para você, nossa, mas isso daí eu nunca enxerguei em mim, eu sempre falei isso do meu esposo, lembra que eu comentei com você? E realmente a gente se incomoda e joga lá o problema no outro, e na verdade está ali em você, e é você que tem que, né, se curar. E falam, né? Quando você fala de. Quando Paulo fala de Pedro, ele está falando mais dele do que de Pedro, realmente. Exatamente, é bem isso. Então, assim, evitar esses lugares tóxicos, a gente tem que aprender a fazer escolhas, né? E aprender a se amar e se aceitar, né? Sempre procurando ver as nossas qualidades. E sempre desenvolver cada vez mais. Para a gente crescer, para a gente melhorar e para a gente se ir praticando isso todos os dias, a gente vai reforçando, né? Porque a gente vai desenvolvendo tudo isso, né? E aí a gente vai fazendo o quê? Se autoconhecendo, o que acontece? Você vai melhorando a sua autoestima, você vai melhorando a autoconfiança, você vai se sentindo mais poderosa, você vai se sentindo uma pessoa melhor, né? O seu e mais relacionamento bonita. você já vai filtrando. Exatamente, tudo isso que a gente tem que sempre buscar o autoconhecimento da gente, né? Se a gente não tem muita noção, procura um profissional, né? Vai fazer um trabalho, vai procurar alguém que possa te ajudar e que possa te incentivar, né? Evitar as pessoas que só te botam para baixo, porque muita gente tá sempre pronta para te colocar para baixo. Poucas são para te ajudar e para te estender a mão e para dizer, não, as coisas, né? Vamos focar nisso, vamos conseguir, né? As pessoas, a maioria, gosta de te empurrar. Tem uma coisa que eu aprendi e que eu uso muito, posso estar errada, tá? Sem ofensas para ninguém, mas assim, a maioria das pessoas, elas querem que você esteja bem, elas querem o seu bem, mas desde que elas próprias estejam melhor do que você. Exato, nunca mais, nunca menos. Exato, elas querem que você esteja bem, mas desde que ela esteja melhor do que você. Porque assim, às vezes a vida do outro, o brilho do outro incomoda a gente. E quando a gente se ama e se autoconhece, você permite o outro também ser feliz, você permite o outro realizar também, e você fica feliz quando o outro realiza. É como se fosse uma realização sua. Olha aqui a Cidireta falando. Adquirir um autoconhecimento fortalecido é importante, ressaltar as próprias qualidades. Exato, é bem isso, fato de dela. Essas coisas é muito, como diz o outro,
vamos dizer complicadas, né? Mas, enfim, são peculiaridades que a gente tem que aprender a lidar e a aceitar no outro, né? E aceitar principalmente na gente, respeitar, né? Exato. A gente já está quase chegando ao fim, mas a gente podia perguntar para a nossa audiência como que eles estão, qual é a nota que eles dão para o autoconhecimento? Será que eles se conhecem? Será que é fácil falar? Hoje, talvez, se você me perguntasse, me pedisse para eu descrever, eu já conseguiria descrever de forma diferente, porque já existe aquele autoconhecimento já em andamento, em ação, né? Mas como será que está a nossa audiência? Será que é fácil se autodescrever? Respondam aí. Realmente você se conhece? De 0 a 10. Ai, ai, ai. Cadê a Cássia? A Cássia teve uma semana. Campo setor. Responda aí, ela teve mais de uma semana que a gente bateu o papo e ela falou que ela ia pensar porque ela não conseguia responder no momento. Então, tinha 7 dias. Será que foi fácil? Conseguiu, tá? De 0 a 10, qual a nota que você se dá como o tanto que você se conhece? Aqui a gente está lançando o desafio, ó, tá vendo? A Sidney é uma desafiadora, exatamente. E é super desafiador. Falei, gente, é um cala-boca. Não é uma pergunta da gente responder. E outra coisa, o autoconhecimento, ele é contínuo, né? Não é uma coisa que você se conhece. Você sabe, eu aprendi a me conhecer há algum tempo, quando consegui aprender a estabelecer limites e falar não. Cada um tem a sua forma e a sua maneira. Olha, ela é 10, olha que beleza. O K, não precisa você falar o que você descobriu, mas você conseguiu pelo menos alguma coisa? Que não é fácil, se você não parar para refletir. E é muito. Eu falei para você que eu me emocionei, né? Quando eu me encontrei. Oi, linda! Tudo bem? Você voltou! Eu voltei porque estava dando. Exatamente. Ela está falando aqui, ó, sobre processo. Todas nós estamos sempre em processo, é diário. O autoconhecimento é diário, é desafiador. Por quê? Porque a cada circunstância, a cada situação, você vai aprendendo a lidar com aquilo, né? Porque, assim, a gente acha que, às vezes, em determinada situação, você reagiria daquela forma. Eu também estou me conhecendo melhor agora, pai. Olha aí, ó, tá vendo? Cada um... É o meu esposo que respondeu. Porque a gente pensa que... E quando chegam os filhos que você tem uma outra visão ali do que é ser mãe, do que é ser pai, e a gente tá vivendo, tá aprendendo, e todo dia é uma experiência nova. E como eu estava falando para você sobre a emoção, eu estava há muito tempo que eu parava e pensava, falei, gente, faz muito tempo que eu não choro e eu não sei porquê, eu não choro de emoção, eu não choro por nada, nada me abala, eu sou um coração peludo e uma pedra. E, Mimo, pega ela para mim, por favor. E e daí com o autoconhecimento ele faz todo esse trabalho, né? De ir buscar lá no extrafundo muitas lembranças, assim, muitas lembranças boas e muitas coisas boas e que acaba aguçando ali, aguçando a emoção. E eu estava de manhã pensando, eu já me emocionei várias vezes aí no decorrer, depois desses dias da análise. E hoje de manhã também eu me emocionei assim de uma parte positiva e eu falei, nossa, que belezinha, tá funcionando, estou em processo, mas é muito gostoso você também conseguir verbalizar tudo isso. E é maravilhoso. E eu falo, quem não fez a análise
não fez nenhuma vez e tem interesse de fazer também, né, Wanda? Você sim, com certeza. E daí depois você dá as dicas para as pessoas que tiverem interesse, porque é muito importante. Eu falo que toda mulher deveria, pelo menos uma vez na vida. Eu acho que eu queria sempre. Eu falo que você é a psicóloga dos cabelos, da maquiagem, porque você se descobre muito. Você pensa que é simplesmente ir lá na cabeleireira e dar eu vou mudar o meu visual. Mas qual é a imagem que realmente você quer? E muitas das vezes a gente vai por hábito. Vai por ir mesmo, e vai né, por praxe, mas você não leva tudo isso em conta, que é muito importante. Qual é a imagem? Quando eu saio de lá, qual é a sensação que eu estou tendo? Vale muito a pena. Acho que toda mulher deveria passar uma vez na vida e depois de tempo em tempo começar a repetir, porque cada dia você cresce mais, assim, como humano, como profissional e tudo. Isso é muito importante, porque assim, ó, a análise, na verdade, que faz parte da consultoria, ela é para fazer a pessoa realmente refletir. E quando a gente faz análise, é para ajudar a pessoa a se encontrar, porque às vezes a gente está meio perdida, a gente não sabe, né? E quando você falou da emoção aí, você tem essa parte do emocional aqui, que ela é a parte mais larga do seu rosto. Então, isso indica que você é uma pessoa expansiva emocionalmente. E você estava reprimindo isso. Exato. Né? E eu não sabia, e eu me perguntava, nossa, como eu sou estranha, eu nunca mais chorei. Porque é gostoso você também se emocionar com... né? E é comum também você não estar bem e você deixar rolar, né? As águas rolarem. E eu não tinha isso, não. Eu ficava quietinha, ruminando ali. E falei, gente, tá estranho. Mas você não se conhece, tá estranho, mas não sei porquê. E você vai tocando a vida. É isso que eu falei lá na frente. Você vai levando e não sabe. Às vezes é um malzinho, é uma sementinha que está sendo plantada ali que muitas das vezes pode prejudicar lá na frente. Quando você se conhece, você deixa rolar. E as coisas acontecem. A hora, ele tá falando da hora. E essa, não, ele tá falando aqui do ruminar, eu só ri ali. Eu acho que ruminar o que é ruminar aí em Portugal? Ruminar é pensar. Eu acho que a minha mãe ou minha avó falava. Né? E quando você fica remoendo, isso causa o quê? Vai provocar uma ansiedade, porque você quer entender, você quer descobrir, você quer controlar, e aquilo vai gerar o quê? Ansiedade, você vai ficar, né? Vai alterar o seu estado emocional. E aí só. Mas, como diz, brincadeiras à parte, ele começou a rir, porque ele às vezes, a maioria das pessoas fazem isso, né? Por uma situação ou por outra. E isso é características de um dos temperamentos, principalmente, né? O melancólico é mais de pensar. Fica pensando e fica aquela coisa e vai desenvolvendo mais ansiedade. Pensa. E às vezes deixa de agir, perde as oportunidades. Por quê? Porque fica remoendo aquilo, guarda mágoa, e muitas vezes quer fazer as coisas e por ficar pensando e querer fazer perfeitamente, nunca consegue fazer, porque o perfeito não vai existir. Né? E eu tenho um lado melancólico bem acentuado, porque o terceiro fica ali, o melancólico fica ali na beira do segundo, sabe? Então, assim, tem essa questão, assim. Então, assim, às vezes não é meio o sanguíneo e o colérico puxar ali, o outro vai sempre segurando um pouquinho. E por isso que é importante... Quando você se conhece... Pode falar. Porque como a gente tem um pouquinho dos 4, né? E são necessários para a gente ter o equilíbrio, né? Para poder lidar com as situações... A gente precisa desenvolver todos, né? Todos os aspectos para cada situação. Claro que a gente tem o predominante, mas a gente precisa sempre dar uma lapidada ali para conseguir lidar. E é muito importante, eu até assisti a live, quem não assistiu ou não segue a Wanda, que siga, que assista. Tem uma live que você fez sobre os 4 temperamentos. E daí ali a gente
a gente se conhece. E você se conhecendo, você começa... não está aparecendo meu TT, né? Porque uma Esquenta a peruca, não tem nada, não. E você se conhece, você vai equilibrando, porque tem momentos você me vê conversando aqui, e tem momentos que eu já parei assim para pensar. Às vezes, em um movimento, em uma reuniãozinha assim, de pessoas, eu já não sou tão comunicativa, eu quero mais ouvir, né? E daí, muitas das vezes, como a gente fala demais, às vezes eu me preocupava, nossa, parece que eu sou estranha, né? Eu falo, e chega um momento que eu quero só ouvir. Eu acho que eu estou no estado alfa, que eu quero só, estou na paz, ruminando. Né? E eu quero ouvir, isso daí faz parte, né? Isso daí faz parte de você estar naquele momento que você só quer ouvir. E daí você vai equilibrando. Exatamente isso. Então, o nosso tempinho já deu uma passadinha. E assim, eu gostaria muito, muito de agradecer, Gemima, por você ter aceito, por ter contribuído com a gente, tá? Foi uma hora que passou muito rápida. É rápido demais, é que nem a nossa consultoria, que durou 3 horas, quando vimos já 11 horas da noite. E assim a gente vai. O assunto é sempre muito bom, né? Quando a gente tem essa troca, né, que a gente sempre vai desenvolvendo, vai crescendo, é muito especial, é maravilhoso. E eu gostaria de agradecer a você e agradecer as pessoas que aqui estiveram, agradecer a Sidneia que compartilhou com a gente as informações aí. Ela é uma profissional especial também, pelo que eu já percebi, né, das lives que eu assisti, e o fato dela estar aqui conosco. Muito obrigada, Sidneia. E gostaria de falar o seguinte: se você gostaria de fazer uma consultoria de visagismo para se autoconhecer um pouquinho mais, estamos aqui. Só me chamar no direct e a gente passa todas as informações e a gente pode fazer também, que é feita online, ok? Pode fazer as suas considerações finais, por favor. Wanda, eu só tenho que agradecer mesmo. Você é mais um anjo. Eu estou fazendo coleções agora de anjo, selecionando as pessoas, os anjinhos que Deus coloca no nosso caminho, para a gente também se tornar uma pessoa, uma profissional assim, melhor. Então, eu quero agradecer demais, porque eu acredito que você já sabe o quão imenso é o seu trabalho e o quão importante ele é na vida das pessoas. Às vezes, outras pessoas também não conseguem verbalizar, né? Mas eu estou verbalizando e verbalizo assim com muita gratidão, porque você não sabe o quanto isso tem agregado ao meu trabalho, à minha vida pessoal, e tá sendo assim de grande valia todo esse conhecimento. Então eu quero somente agradecer mesmo. Obrigada por tanto. Obrigada, gratidão pelas pessoas que estiveram aqui conosco. E numa próxima, com certeza, nós teremos mais assuntos aí para debater. Sempre surge, né? Mulherada sempre tem aí. E a gente sempre tem algo a agregar assim para as mulheres. Mas eu fico imensamente grata pela sua ajuda, pelo seu apoio. Obrigada mesmo. Eu que agradeço imenso, porque para mim, a gente finaliza hoje a semana da comemoração do Dia da Mulher com chave de ouro. A gente veio de uma sequência, né, de mulheres especiais, falamos sobre assuntos especiais, e hoje finalizamos com o autoconhecimento e o seu depoimento a respeito do seu, né? Obrigada por compartilhar conosco o seu sentimento, a sua emoção de participar e expor um pouquinho do que você conseguiu se autoconhecer. Obrigada por tanto, obrigada Sidneia, obrigada a todo mundo. Um beijo no coração de cada um, que Deus abençoe. Um restinho de domingo, belezinha para todos, uma semana maravilhosa. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.